Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Pela parte da manhã, nós falamos sobre os dons e talentos. E nessa noite, dando continuidade na pregação pela manhã que nós fizemos, nós vamos continuar no texto. Mas só que agora nós vamos ver a diferença com esse tema. A diferença do ser humano que vive sem Deus e a humanidade que vive em Cristo. Tá? A diferença é gritante. O homem que vive em Cristo, com Deus, e o homem que vive sem Deus. Então, dando continuidade no texto, abramos nossas Bíblias em Efésios 4, nós vamos agora do 17. De manhã, nós lemos do 7 até o 16, e agora nós vamos do 17, versículo 17, até o verso 24. Efésios 4, do 17 ao 24, com esse tema: a humanidade sem Deus, sem Cristo, e o contraste com aquela humanidade que vive em Cristo. Efésios 4, dando continuidade. De manhã nós falamos dos dons e talentos, que a igreja tem que exercitar os dons e talentos. E agora nós vamos ver justamente a humanidade sem Cristo e a humanidade com Cristo. Esse contraste nessa noite. Efésios 4, do 17 ao 24. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja, os amados visitantes, lessem os pares. Qualquer coisa, quem não tiver Bíblia vai estar exposto aqui no Data Show. A palavra de Deus nos diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Se é que, de fato, ouviram falar dele, e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Cristo. A humanidade sem Deus, distanteada de Deus. Nós vamos ver a característica do homem sem Deus. E a humanidade, a nova natureza, revestida e criada segundo Deus, conforme está no verso 24. E a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, que é Jesus Cristo. Essa é a nova natureza, criada através de Deus, a nova humanidade, o novo homem, a nova mulher, criado segundo Deus. Mas há um contraste aqui total na vida do homem sem Deus, quando o apóstolo Paulo, no comecinho do verso 17, deixe sua Bíblia aberta, ele diz assim: isto, portanto, digo. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está considerando agora o que Deus fez por nós. Eis como era que vocês viviam, e como agora vocês devem viver. Ele fala do novo homem criado em Cristo, e faz um contraste do homem sem Deus. E ele nos dá algumas admoestações aqui e exortações já no começo do primeiro versículo aqui, do verso 17. Ele vai dizer assim, ó: não vivam mais como os gentios. No começo do verso 17, tá? Não vivam mais como os gentios. Como era o nosso modo de viver antes de Deus? Era um modo totalmente de uma vida desenfreada. Quando ele diz, não vivam como os gentios, ele está dizendo, ó, não
vivam da mesma maneira que vocês viviam antes de ser alcançados por Jesus. Porque vocês eram incrédulos, porque vocês eram pagãos. Esse era o estado de vida. A referência aqui a gentil é o homem que não é judeu, mas aqui Paulo está tirando uma forma também pejorativa de dizer assim: não vivam mais como os incrédulos, cujo estilo de vida não agrada a Deus, é completamente diferente da vida do cristão. O incrédulo é alguém que desconhece as verdades eternas de Deus. Nós já fomos assim um dia. Não se identifica com Deus, não tem atração pelas coisas espirituais. O homem sem Deus não tem atração pelas coisas espirituais. Temas como oração, leitura da palavra, quebrantamento e a busca do Senhor, eles não estão nem aí. Não fazem sentido para o incrédulo. Essas coisas aqui que nós estamos fazendo hoje, esse culto de adoração a Deus, não faz sentido nenhum. Do verso 17 aqui até o 19, ele vai mostrar o homem sem Deus. O homem, uma vida totalmente decadente, o homem sem Deus. Ele vai dar características do homem sem Deus. O modo de vida do homem que não tem Deus, como ele vive, qual a característica dele, quais os conceitos de vida dele, qual a cosmovisão dele, como ele vê as coisas. Ele vai mostrar isso aqui. A primeira coisa é que o homem sem Deus, ele vive na vaidade. A parte B do versículo 17, olha o que é que ele diz. Ele diz: isto, portanto, digo e testifico, não vivam mais como os gentios. Aí assim, que viviam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Era assim que nós vivíamos antigamente. Vaidade aqui é um termo para futilidade. É uma vida sem consistência, uma vida vazia, uma vida sem Deus, futilidade. O homem que não tem Deus, ele tem uma vida vazia, uma vida fútil, uma vida frívola. O homem afastado de Deus, ele é fútil, vazio e sem consistência. Eclesiastes, o sábio Salomão, antes de cair, escreveu Eclesiastes, dizendo que a vida dele, a vida toda dele foi vaidade de vaidade. Ele dava murro no vento, não servia de nada, vazia. O homem sem Deus tem uma vida vazia. O pensamento aqui é de futilidade, pensamento vazio, porque ele não considera os caminhos do Senhor. A sua lógica, o seu modo de pensar é inútil, não agrada a Deus, não agrada a Deus. Por isso Paulo roga aqui: não vivam mais como eles, não vivam mais como vocês viviam. Depois de convertidos, vocês não podem viver no mesmo estilo de vida, o estilo de vida que não agrada a Deus, uma mente vazia, uma vida sem propósito. O homem sem Deus, ele tem a vida de vaidade, a vida dele não tem propósito nenhum. Ele não sabe por que é que ele está no mundo, ele não sabe que ele está aqui para adorar a Deus. Ele vai voltar aos velhos rudimentos, aos padrões de futilidade, os manjares que Deus oferece, vaidade de vaidade, numa vida inconsistente, no seu modo de pensar, falar, agir e viver. Ele vive assim. A vida é fútil, a vida é vaidade de vaidade. É importante considerar hoje, quando nós pegamos o cenário atual, a quantidade de depressão que tem no mundo hoje. A depressão é a doença do século. Ansiedade, depressão, suicídio no mundo e no meio cristão. Praticamente, os estudiosos, ficou a porcentagem, a diferença é pouca, menos de 10%. Será que não é porque eles vivem no estilo de vida de vaidade, futilidade, um modo de viver sem Deus? Muitas pessoas querem exclusividade, eles querem ser únicos, ou então querem viver isolados da igreja de Deus. Será que não é isso que está acontecendo no cenário atual? Será que nós não estamos sendo narcisistas, nós estamos nos amando, nós estamos de frente do espelho que nem Narciso, e nós estamos esquecendo de amar o nosso semelhante, amar o nosso próximo?
O coração vazio de vaidade. É assim a vida do homem sem Deus. Uma vida sem propósito. O estilo de vida deles não agrada a Deus. O que é que acontece quando o homem vive sem Deus? Olha o que é que acontece. O entendimento dele é obscurecido. Capítulo, aqui no verso 18. Olha o que é que diz no verso 18. Tendo o seu entendimento obscurecido. Eles vivem em trevas. O homem sem Deus está obscurecido. Trevas, escuridão, negridão, completa escuridão, é isso aqui. O homem sem Deus, ele vive assim. Aqui são características de cegueira espiritual. O entendimento, tendo o seu entendimento obscurecido, cegueira espiritual. O homem, o incrédulo, ele não consegue ver as coisas de Deus. A gente tem visto aí fora muitos homens, muitas mulheres, intelectualmente bem formados, mas cuja visão é um fracasso. Por quê? Porque está com o entendimento obscurecido, está com um véu no rosto, não consegue ver as coisas de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo fala desse homem sem Deus. E eu queria ler com os irmãos só esse texto, para a gente não ficar catando muito texto, mas é porque está ligado, tá? Romanos 1, volte um pouquinho aí, Romanos 1, 21, 22. Romanos 1, 21, 22. Romanos 1, 21, 22. Olha aqui. Está exposto aqui, mas os irmãos abram a Bíblia. Ele diz assim: essa é a realidade do homem com a mente obscurecida, tá? Pois vocês marquem aí, porque é um termo de escuridão completa. Olha o que é que ele diz, olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Porque tendo conhecimento de Deus, eles até ouviram falar de Deus. Tendo conhecimento de Deus, olha o que é que eles fazem. Não glorificam como Deus, nem lhes deram graça, não, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Coração, aqui, toda vida que a Bíblia fala do coração, aqui, mente escurecida. Versículo 22, irmã, olha o que é que ele diz aqui, para a gente dar continuidade. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, se tornaram loucos. Essa é a palavra no original. Loucos. Se Deus pedir prestação de conta da vida deles hoje, o que eles darão ao Senhor? O que eles darão ao Senhor? O livro de Provérbios vai falar que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas ter uma mente obscurecida, nebulosa, na sua forma de raciocinar, exclui o próprio fundamento, que é o Deus. Eles excluíram Deus da sua vida. Mais para frente ali em Romanos, Deus vai dizer que eles viviam num modo indigno de pensar, e o próprio Deus entregou eles. Vocês querem viver assim? Vivam assim. Vão morrer assim. Não é assim que vocês querem viver? Eles se tornaram obscurecidos de entendimento. A filosofia moderna e contemporânea, ela tende a excluir o Criador. Quando você exclui o Criador, quando a criatura exclui o seu Criador, ele se torna uma mente obscurecida. Eles estão cavando abismos, covas para eles, em vez de construir pontes para chegarem até Deus. A terceira característica do homem sem Deus é justamente isso. Aqui, volte para o verso Efésios 18, a parte B. Eles estão obscurecidos e separados de Deus. Depois de obscurecido, tendo o seu entendimento obscurecido, estão separados da vida que Deus concedeu. Totalmente separados, distantes de Deus. O homem sem Cristo, ele está separado, distante da realidade das coisas espirituais, distante da realidade de Deus, distante do caminho que conduz para o céu.
Eles estão distanciados, separados. A condição deles é de distanciamento. Não tem como eles chegar a Deus, porque eles não conhecem o caminho. Coisas como orar, ler a palavra de Deus, cultuar a Deus, tudo isso se torna uma coisa inconsistente na vida deles. Uma coisa frívola, uma coisa inútil, uma coisa vã, porque eles estão distanciados de Deus. O apóstolo Paulo aqui mesmo, em Efésios, no capítulo 2, ele vai sistematizar a vida do homem sem Deus. Ele vai dizer, mortos eles estavam em seus pecados e delitos, eram filhos da ira, filhos da desobediência, guiados pelo mundo, por Satanás e pela carne, pelas suas paixões. Essa é a situação do homem separado de Deus, totalmente distantes. E o motivo de tudo isso, sabe de quem é? Do homem, sempre foi do homem. Por quê? Tudo isso aqui, mente obscurecida, separados de Deus, aqui por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração. Tudo isso é dureza de coração. Eles não querem Deus, ouvem a palavra de Deus e diz não. Tudo isso é responsabilidade do homem. Deus nunca tirou a responsabilidade do homem. O entendimento obscurecido, separado de Deus, tudo isso por causa da ignorância em que vivem, porque eles querem. Qual o motivo, razão, circunstância? Pela dureza do seu coração. Corações embrutecidos, corações endurecidos. Nós falamos, eles não querem ouvir. Nós pregamos, eles dizem não para a pregação da palavra. Corações endurecidos, enrijecidos. Eles não conseguem ver Deus, porque eles estão separados de Deus, por causa da dureza do coração deles. Provavelmente seja isso que Davi tenha dito no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Deus, ele está querendo quebrar os corações. Davi percebe o risco do seu próprio coração endurecido, dureza de coração. É isso que afasta o homem de Deus. Davi queria restaurar a sensibilidade do seu coração. Nós temos que restaurar a sensibilidade do nosso coração, amar as pessoas, fazer o bem, servir na igreja, amar o nosso irmão. Nós temos que recuperar a sensibilidade. Tudo isso contrasta com o coração endurecido. Ele não consegue ver as coisas espirituais. A pergunta que fica é: como está o nosso coração nessa noite? Endurecido, embrutecido, como diz o pastor Hernandes de Lopes? Uma das coisas mais belas que tem na Bíblia são as promessas de Deus. E uma das promessas era que Deus nos daria um coração novo, um coração de carne. Quando Deus disse que tiraria o coração de pedra e te darei um coração de carne, lá em Ezequiel 36, me perdoe, ele quer dizer o quê? Que vai trazer a sensibilidade de novo aos nossos corações, para que o Espírito Santo desça sobre nós, como desceu um dia, para que nós possamos ser templo, morada e casa do Espírito Santo de Deus. Agora nós conseguimos ver, sentir, ouvir e falar das coisas espirituais. Qual a consequência do endurecimento do coração? Qual a consequência? Afastamento de Deus, distanciamento de Deus. Afeta toda a nossa visão, toda a nossa cosmovisão, o modo de pensar, agir e falar, todos os nossos sentimentos. Isso é o resultado de pessoas insensíveis, do coração embrutecido, a perca da sensibilidade. Ele vai dizer isso. O apóstolo Paulo, ele sistematiza essa carta. Versículo 19, depois disso tudo cria o quê? Perca da sensibilidade. Versículo 19, o que é que ele diz? Tendo se tornado insensíveis. É isso que o homem sem Deus ele fica, obscurecido do entendimento, coração endurecido, agora perca da sensibilidade. Torna-se insensíveis, corações endurecidos, perca da capacidade de ouvir, sentir e falar das coisas de Deus. Ele perde
perde totalmente a sensibilidade, tendo se tornado insensíveis. A insensibilidade, essa é a consequência. Corações que estão embrutecidos, endurecidos ou com calo. E esses corações precisam ser cauterizados pelo Espírito Santo de Deus para trazer renovação. Eles vivem no erro e no engano. Eles não conseguem ter empatia. Eles são indiferentes. E isso tudo causa o quê? Tudo isso tem uma consequência. Quando o homem está com a mente obscurecida, quando ele está com o coração endurecido, tudo isso traz consequência. E qual a consequência? É a depravação do homem. Muitas vezes nós temos que dizer como Davi. Davi ainda no Salmo 51, quando ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi estava nesse momento não orando por salvação, porque ele sabia que ia ser salvo, mas ele estava orando para que Deus restaurasse a sensibilidade do coração dele. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que orar para que Deus restaure a sensibilidade dos nossos corações. Davi estava orando por isso. Ele estava clamando a Deus para que voltasse a normalidade do coração dele, para que ele pudesse enxergar as coisas espirituais, para que ele pudesse sentir. O pecado, ele gera o quê? Endurecimento do coração. E o que é que ele traz? O aqui. E eles se entregaram à imoralidade, à libertinagem. Uma coisa vai puxando outra. Se tornou insensível, ele parte para a libertinagem. Algumas Bíblias têm dissolução. Tendo se tornado insensíveis, se entregaram à libertinagem. Uma mente distanciada de Deus, ela se torna enrijecida, embrutecida, endurecida. E o resultado imediato é o quê? Libertinagem. Forma desenfreada de viver. Não estão nem aí para o mundo, não estão nem aí para a família. É a depravação, a decadência moral do homem. O homem se envolve no pecado e perde o senso de sensibilidade. Ele perde o senso de santidade. Ele não consegue enxergar. O homem sem Deus, ele é um libertino. Na forma desenfreada de cometer todo tipo de impureza. É assim que eles vivem aí fora. Todo tipo de impureza, isso abrange toda a natureza do homem. A palavra aqui é forte, é porneia, tudo que não presta, que vem relacionado à sexualidade. Todas as áreas, trazendo desequilíbrio moral. Não funciona nada, nada. Atinge a ética do homem, quando o homem está assim caído. Atinge a moral do homem, atinge os seus negócios. Por quê? Porque ele está vivendo uma vida desenfreada, sem freios e sem contrapesos. Ele não tem Cristo, ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem Deus. A vida dele é assim. Vai atingir os negócios, vai atingir a família, vai atingir os filhos e vai atingir o financeiro. Adoece completamente. Vocês sabem qual foi o motivo da queda do Império Romano? A libertinagem, a imoralidade. Claro que Deus foi quem derrubou. Todos os impérios humanos vão cair. Mas um dos motivos foi isso. É só pegar os livros de história. A imoralidade estava dentro, era a raiz e o modo deles viverem. Caiu por causa da libertinagem, da imoralidade. O homem, ele se torna ávido aos desejos, obcecado pelo pecado. A sua mente vira uma mente devassa, de devassidão, de podridão. Muitas pessoas pensam que isso tudo vem de nossa geração. Não. A Bíblia diz que desde a queda do homem acontece isso. O apóstolo Paulo fala disso. O apóstolo Pedro diz, é interessante, que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, vai dizer que os incrédulos, eles vivem assim. E eles estranham quando eles convidam os cristãos para participar e os cristãos dizem: não, eu não vou viver como vocês vivem. Eles acham ruim porque eles querem que nós façamos e vivemos da mesma forma que eles vivem. E na segunda carta de Pedro, do apóstolo Pedro, ele vai mais longe.
Ele vai dizer, ó, seguindo as suas paixões e impurezas, eles andam de formas imundas, conforme as suas paixões, menosprezam qualquer governo, por isso Roma caiu. Não existe lei para eles, a mente está totalmente contaminada pelo pecado. Essa foi a primeira parte, até o versículo 19. A humanidade sem Deus, é assim que ela vive. Numa dessas áreas aqui ela vai cair. Numa dessas áreas aqui elas vão ser réu do corpo, réu da mente, réu do modo de vida, réu do pecado, réu da podridão, réu da imoralidade. É assim que eles vivem. Mas, porém, todavia, Deus tem abençoado a sua igreja. Deus tem abençoado a sua igreja, porque a sua igreja aqui na terra, é ela que preserva a moralidade, para que a igreja continue avançando, para que os alicerces sejam fundados e firmados, para que haja continuidade. É a gente, como igreja, como família, que vem e mantém todos esses alicerces. Claro que tudo isso através de Cristo. A partir de agora é diferente, a partir do versículo 20. É um novo estilo de vida que se encontra disponível para a humanidade que está em Cristo, que vive por meio de Cristo. Olha o que é que ele diz no verso 20. Agora é o contraponto. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Claro que não. Isso era no passado. Libertinagem, obscurecido, entendimento duro, coração duro, enrijecido. Aprender em Cristo, tendo relacionamento pessoal, vivendo por meio dele, para ele, aprendendo sobre Cristo, tendo todas as informações através dele e por meio dele. Uma pessoa só pode conhecer Cristo quando vive através dele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas não foi assim que vocês aprenderam. Claro que não. Cristo, ele inculca na mente do ser humano o que? Separação, santidade, vida com Deus. É assim que nós vivemos agora. A partir de agora ele fala do novo homem. Não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Ele vai dizer primeiro, não foi assim que vocês ouviram falar, não foi assim que vocês foram instruídos. Deixem-se renovar pelo espírito de entendimento e se revista da nova natureza criada por Deus e viva segundo Deus. É isso que ele vai falar conosco. No versículo 21 ele diz, ele confirma, olha o que é que ele diz: se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade de Cristo. É verdade que a igreja ouviu falar de Cristo e vive segundo a verdade de Cristo? Quando nós vivemos assim, quando o conteúdo da vida do crente é Cristo, nós aprendemos com ele e vivemos conforme a vontade dele. Se há uma interjeição, se ouviram aqui, é viver, é vida na prática. Eu não só escuto, mas eu vivo de fato e de verdade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A proposta para o seu povo tem outras características que envolvem o novo homem, uma nova vida. Por isso que ele vai dizer aqui, vocês têm que se despojar, deixando a velha natureza. Olha o que é que ele diz no verso seguinte, no verso 22, ele vai: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, abandonar o velho homem, jogar fora. Aqui é a figura que Paulo pega de uma roupa. Um trabalhador que está trabalhando no ramo do gesso, meu irmão, no ramo do gesso, quando chega com aquela roupa que trabalhou o dia todinho, o que é que ele diz? Tira aquela velha roupa e se renova do velho homem, e se reveste do novo homem. Tira e se reveste do novo homem. É isso, se despojando ou deixando de lado a velha natureza, o velho homem, a velha vestimenta, que vai trazer agora mudança de vida. As velhas vestes têm que ser retiradas. O velho homem, ele ainda é corrompido. Por quê? Porque ainda nós temos a natureza de Adão. Até a volta do Senhor vai ser uma briga. O apóstolo Paulo vai dizer que há uma luta entre o espírito e a carne. O velho homem ainda é corrompido. Por quê? O que é que ele diz?
a natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Ainda há desejos enganosos aqui, irmãos, são desejos estragados do coração do homem. Há desejos estragados aqui. Desejos aqui são concupiscências, aquelas três que Jesus diz: dos olhos, da carne e a soberba da vida. Há desejos enganosos no coração do homem ainda. Trata-se aqui de um desejo pervertido, estragado. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: todas as maçãs que o diabo oferece, elas são lindas e maravilhosas. Ela seduz, mas ela quebra, porque o gosto dela, ela vai trazer estrago na vida do homem. Todas são bonitas, mas todas são defeituosas. Satanás, ele seduz, perverte a beleza da criação. A gente pode ver hoje, quando a gente olha para o mundo, quando você olha para uma mulher, Deus criou a mulher na sua perfeição, corpo feminino, mas a mulher mal vestida pode se tornar uma provocação. Então, o próprio ser humano, ele quebra a beleza da criação de Cristo. O prazer de comer, às vezes, se torna glutonaria. Olhar para uma bebida, para uma taça de vinho, pode se tornar uma bebedeira, ou uma porta aberta para o alcoolismo. Assistir um filme que pode se tornar uma arte, e você ter uma beleza do filme, você pode cair para a pornografia. Então, ele seduz e ele torna o bem mal, e nós temos que ter cuidado. A alma humana, ela é tendenciosa a quê, pastor? A perversão. Estragar a beleza das coisas de Deus. As concupiscências, esse é o desejo enganoso. Segundo os desejos enganosos, são vários, não é só um, que engana e que seduz o crente. Essa concupiscência, ela não pode dominar os nossos olhos, não. Nós precisamos lutar, meus irmãos. Há um monstro dentro de nós ainda, e nós temos que lutar contra nós mesmos, contra a velha natureza caída. Ela só é completamente restaurada em Cristo. O princípio eficaz para matar a velha natureza é o que, pastor? Qual o princípio eficaz para matar a velha natureza? Não alimentá-la, porque ela está lá ainda, está lá dentro de mim e de você. Qual o princípio eficaz? Não alimentá-la, mas, porém, fazer o que? Enfraquecê-la. Como é que eu faço isso? Através da palavra de Deus, através da comunhão com os santos, através do amor fraternal, através de uma vida numa comunidade de fé. Comunidade de fé. A nossa comunidade de fé é a primeira igreja batista em Araripina. Nós somos diferentes, sim, porque nós temos doutrina. Não pode todas as doutrinas se reunir, porque não se batem. São os nossos irmãos, mas há costumes diferentes. Há costumes diferentes. Por isso nós não podemos alimentar. O princípio eficaz é não alimentar o que está dentro de nós, mas enfraquecê-la. Nós temos que enfraquecê-la. Nós não podemos alimentá-la, a nossa natureza pecaminosa. Nós não podemos dar força a ela, porque senão ela vai se voltar contra nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: é preciso se despojar, tirar. E isso consiste num processo diário. A santidade é um processo diário. É um processo diário de arrependimento. É um processo diário de leitura da palavra. É um processo diário de perdão. Há alguém que você tem que pedir perdão? Ou há alguém que você precisa perdoar? Perdoe. Comunhão e testemunho. Esse é um processo que nós temos que viver dia a dia. É um processo que tem que ser imputado na vida da igreja para que nós possamos viver. E ele, no verso 23, ele diz como é que nós temos que viver o novo homem. Verso 23: a deixar-se renovar no espírito do entendimento de você. Nós temos que renovar o nosso entendimento, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. O entendimento tem que ser renovado, é renovação da mente.
Aqui é metanoia, mente renovada, para que nós não possamos cair às velhas categorias de pecado que ainda está ao nosso derredor. A antiga forma de pensar e de agir, de se comportar, tem que ser renovada, o entendimento renovado, uma nova mente. Quando nós somos alcançados por Cristo, nós não podemos viver no mesmo estilo de que nós vivíamos antigamente, não. Somos diferentes, mente renovada, no espírito do entendimento de vocês. Renovação diária e constante. Essa é a vida do crente. Essa é a nova vida do homem com Cristo. Renovação da mente. Eu não faço mais o que eu fazia no passado, não. O meu modo de agir, pensar e se comportar é diferente. Eu vivo pelo exemplo, e o exemplo é o exemplo de Cristo. A vida cristã implica no novo pensar, renovar, pensar diferente, deixar-se renovar. Aqui são as atitudes, a mente, mudança de vida, mudança de atitude. O cristianismo, ele nunca foi estímulos, não, ou reações externas. Muitas pessoas estão caindo por causa das reações externas, que traz para si o emocionalismo, mas aponta para a obra interna do Espírito Santo na vida do crente, trazendo transformação. É isso que traz mudança de vida, para que nós possamos estar separados. Muitas vezes o ser humano, ele pensa que os controles externos podem resolver os problemas internos do coração, e isso biblicamente é impossível. Tem um pastor que diz, é impossível. É impossível. Como é impossível você colocar um elefante numa bicicleta e botar ele para andar numa bicicleta? É impossível. É impossível você pegar uma girafa e colocar ela para andar de skate. É impossível. É impossível. Se o homem não houver renovação da mente, é impossível a natureza humana dele ser mudada, a ética cristã dele ser mudada, ele ter salvação através da graça, somente com o renovar do espírito do entendimento. A nossa mente tem que ser renovada dia a dia. Paulo demonstra o que ocorre quando o poder do Evangelho de Cristo lhe alcança. Ele vai dizer lá em Coríntios, né? E as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Tudo novo. Essa é a renovação da mente. Essa é a renovação da mente. Como é que acontece tudo isso? Tudo isso é através de Deus. Ele finaliza com chave de ouro. Olha o que é que ele diz no verso 24. Verso 24, ele diz assim: e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus. Como é que vocês vão viver agora, igreja? Em justiça, retidão, procedentes da verdade que é Cristo. É assim que o novo homem vive. Tudo através de Deus. Se revestir da nova natureza que Ele nos deu. Uma roupagem nova. Se despoja, tira a roupagem velha e se reveste da nova natureza. Não se entregando mais às armas de outrora, que no passado nos distanciava de Deus. E agora é a obra do Espírito Santo em nós, nos tornando novo homem, nova mulher, com um novo estilo de vida. Por isso a igreja tem que viver cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E isso é o que, pastor? Movimentos contínuos, movimentos sincrônicos, sincronizados, simultâneo. A igreja viva, sincronizada no modo de pensar e agir, fazendo morrer, matando o velho homem, se revestindo de Cristo e do novo homem. É isso que nós temos que fazer, se revestir do novo homem, da nova natureza criada segundo Deus, somente assim. Como é que eu faço isso, pastor? Na prática, rejeite o pecado, achegue-se a Deus, jogue fora o velho homem, revista-se do novo homem. Esse novo homem tem duas características. A primeira é, ele é criado segundo Deus. Essa é a nova criação, essa é a nova sociedade, essa é a nova humanidade de Cristo. Criado segundo Deus, não mais amoldados às nossas paixões e inclinações, não, mas totalmente separados para Deus, sendo transformados diariamente por Deus,
através do que Cristo fez por nós. E o segundo exemplo é esse: criados em Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. É assim que a gente vai viver. Criados segundo a justiça, retidão, procedentes da verdade. Antes nós vivíamos como? Nós vimos aqui, na vaidade dos nossos pensamentos. Com os pensamentos obscurecidos. Nós vivíamos entregues à dissolução, à impureza. Agora não, nós somos revestidos do Espírito Santo. E os substantivos aqui revelam a nova natureza de Deus, que é justiça, retidão e verdade. É assim que nós vivemos agora, em justiça, retidão e verdade. Por isso nós precisamos nos revestir desse novo homem que Cristo formou na sua igreja. Adotar uma nova roupagem, tirar a roupagem antiga, retirar, jogar fora as armas do pecado que ainda nos arrodeiam. Não alimentar as nossas paixões ou os nossos desejos ou as nossas concupiscências. Ter cuidado com a promiscuidade, com a impureza, mas deixar-se transformar pela maravilhosa graça de Deus. É assim que nós temos que viver. Esse é um processo do novo homem, da nova natureza criada segundo Deus. É assim que nós temos que viver, uma nova criatura. E isso só pode acontecer única e exclusivamente através de Cristo. Só Ele pode curar e tratar e tirar esse coração endurecido, embrutecido do homem e trazer transformação e mudança de vida, meus irmãos. Não há como. O homem sem Deus, ele vivia naquele estado onde nós lemos, do verso 17 ao verso 19. É terrível. Como viviam? Vivíamos na vaidade, vivíamos obscurecidos, vivíamos na ignorância e na dureza do nosso coração. Éramos insensíveis. Isso traz libertinagem, vida desenfreada, vida corrompida. Essa era a forma do homem viver sem Deus. Mas agora nós somos novos. Nós temos que nos revestir da nova criação. O que é isso, pastor? Viver de fato e de verdade. Ter uma vida com Deus, para que a justiça dele possa ser aplicada em nossas vidas. A sua retidão, a sua perfeição, através da verdade que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente assim. Eu termino com algumas aplicações para que a gente possa pensar no que a gente viu nessa noite. A primeira coisa é, quando nós entendemos o que Deus está fazendo na nossa história, qual o propósito do amor de Deus em nossas vidas, nós não vamos viver mais como vivíamos antigamente, como viviam os incrédulos, como viviam os gentios, como viviam os pagãos. Não. Nós não vamos sorrir, brincar e se amoldar com o jeito deles viverem. Não. Vai ser mudança de vida. Nós não vivemos mais, não queremos mais, não curtimos mais. O propósito deles é diferente dos nossos, totalmente diferente. Segundo, Deus em Cristo nos deu uma nova vida. E um dia nós estaremos sentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo Jesus. A pergunta que fica nessa noite é: como nós podemos ainda pensar na velha vida, no velho modo de viver, no velho estilo de vida, depois de entendermos tudo o que Cristo passou e fez por nós na cruz do Calvário? Que Deus possa abrir o entendimento da igreja hoje, para que ela possa ter e viver completamente para Cristo. Completamente para Cristo, um estilo de vida que agrada a Deus. Essa terceira aqui é para a igreja. O apóstolo Paulo vai dizer assim: por isto vos digo, não mais andei como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é isso para a igreja hoje? Jamais imitá-los, jamais segui-los, jamais tê-los como exemplo de vida, não. Eles não são exemplos de vida para nós, não. O exemplo é Cristo. Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. Somente Cristo
Nós temos que imitá-lo, segui-lo e viver completamente conforme a vontade dele. E não imitar os seguidores do mundo. Não podemos viver como eles, não. A igreja tem um novo padrão. E esse novo padrão é uma nova natureza criada segundo Deus. É assim que nós temos que viver, andar, falar, nos comportar. Cristianismo é estilo de vida. Estilo de vida. Como eu posso ter tudo isso aqui do último versículo que Paulo fala, justiça, retidão procedentes de Deus? Como é que eu posso ter tudo isso? Para você que não é crente ainda, somente através do que Cristo fez por você. E a justiça dele imputada sobre você, que lhe levará para o céu. Não tem como ir para o céu sem a justiça de Cristo imputada sobre nós, colocada sobre nós, e os nossos pecados ele levou sobre si. Somente a justiça de Cristo. Quando Deus olha para nós, ele não olha para nós, mas ele olha para a justiça de Cristo em nós e vai dizer: verdadeiramente eu vejo o que o meu filho fez por ele, o que meu filho fez por ela. É a justiça de Cristo em nós. E agora traz o que? Retidão. A justiça tem que ser imputada sobre nós, para que os nossos pecados sejam completamente varridos, para que nós possamos nos tornar justificados e ter a retidão de Cristo. Cristo é reto em tudo. Aqui são todos os atributos de Deus que são e que tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os atributos que governam o mundo. A recompensa da retidão de Cristo é paz com Deus, vida eterna, santidade, porque Ele é reto, justo e o justo juiz, e Ele nos dará a sua recompensa, a recompensa da retidão, paz com Deus e vida eterna no mundo vindouro que há de vir, quando Ele virá buscar a sua igreja, através unicamente de quê? Da verdade. Cristo é a verdade de Deus que se revelou para a sua igreja. Ele é a verdade de Deus que desceu para nos tirar do engano, do erro e para nos dar vida e vida em abundância. Somente através da verdade de Deus, que é o próprio Cristo, que nós possamos e que nós podemos chegar na casa do Pai. Jesus disse que na casa do Pai tem muitas moradas, mas Ele já foi na frente preparar um lugar para você e para mim. Um dia nós chegaremos lá. Nós já estamos a caminho, já largamos, mas um dia nós estaremos face a face, juntamente com Ele, Talvez você esteja aqui nessa noite e pense: o que é que eu posso fazer para ter tudo isso que os filhos de Deus têm? Só há um meio: confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados, confessando Ele como o único e suficiente Salvador, para que você seja salvo, para que você receba justiça, retidão e a verdade, que é o próprio Cristo que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente através de Cristo, que é a verdade que liberta. Que Deus possa aplicar essa palavra no meu e no teu coração, meu amado irmão. E também na vida daqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo, trazendo salvação, transformação. Vocês já viram aqui como é a vida do velho homem, distanciados, obscurecidos, longe, coração endurecidos. Mas a diferença depois daqueles que são alcançados através de Cristo é uma nova vida, uma nova natureza, uma nova humanidade sendo preparada para Ele. Outros estão chegando, se juntando. Quando a família estiver completa, Cristo voltará para buscar sua família. Ele está voltando, Ele vem, sem demora, buscar a sua igreja, buscar aqueles que se juntaram à sua igreja. E isso começa com a igreja local, a primeira igreja em Araripina. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos revela, ó Deus, como nós vivíamos antigamente.
distantes de Deus, com os olhos e a mente obscurecidas. Ó Deus, que situação do homem sem Deus, distanciados. Todos nós vivíamos assim, porque a tua palavra diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus, na plenitude dos tempos, mandou seu Filho amado Jesus Cristo, trazendo esperança para todo aquele que nele crê. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra, ó Deus, porque nós ouvimos hoje, ó Deus, que nós fomos revestidos de uma nova natureza, de uma nova roupagem em Cristo, abandonando, ó Deus, a vida desenfreada que muitos viviam e agora se juntando na tua família da fé, fazendo parte do teu povo que te chama pelo teu nome. E o Senhor vem trabalhando na vida da tua igreja, conduzindo o teu povo que te chama pelo teu nome. Ó Deus, a tua palavra, ela nos exorta, ela nos admoesta, ó Deus, para que nós não possamos viver mais como vivíamos antigamente, como ele disse aqui, como os gentios, como os pagãos, como os incrédulos. Não, nós não podemos nos moldar ao modo deles viver, mas ser completamente transformados e revestidos de Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, fez tudo isso por nós, e um dia no tempo certo, na plenitude dos tempos, o nosso Senhor veio, ó Deus, morreu, levou sobre si os nossos pecados, e nós fomos completamente sarados, porque um dia, ó Deus, nós o confessamos como nosso único e suficiente Salvador, para que houvesse regeneração, transformação, mudança de vida, mudança de mente, mudança de caráter. Deus transforma de dentro para fora, tirando o coração de pedra e colocando um coração sensível, um coração de carne que agora absorve as coisas espirituais, para que possamos viver em santidade, em novidade de vida. Ó Deus, que haja oportunidade, ó Deus, hoje, de salvação, que haja transformação na vida, ó Deus, daqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor, que eles possam entender que somente através de Cristo essa nova natureza pode ser criada, essa nova criação, essa nova criatura em Deus, através de Deus, através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Que seja noite, ó Deus, que pessoas entendam, ó Deus, compreendam, e que teu Santo Espírito possa convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, para que haja transformação, ó Deus, mudança de vida, para que haja metanoia, mudança de entendimento. Trabalha, Senhor, nesses corações. Ó Deus, faz, Espírito Santo de Deus, o que ninguém pode fazer. Só o Senhor pode, ó Deus, convencê-los. Vai de encontro, Senhor, a cada um deles, ó Deus. Ó Deus, faz, Senhor. Continua fazendo, Senhor, essa grande obra que o Senhor vem fazendo no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, ó Deus, por salvação da vida dessas pessoas, para que haja entendimento que não há vida sem Deus, não há eternidade, mas haverá lugar de tormento, angústia, sofrimento eterno, vida eterna, gozo na alma, presença com Deus unicamente através do que Cristo fez por nós. A igreja continua orando. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, sabendo que através de Deus nós podemos nos tornar nova criatura? Se é, eu peço que você levante de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Alguém que entendeu a palavra de Deus e quer entregar a sua vida a Jesus com convicção, sabendo que vai nascer de novo, nascer do alto, nascer do céu. Há alguém nessa noite? Se é, eu peço que você levante de suas mãos, que a igreja quer orar pela sua vida. Alguém nessa noite que ouviu a palavra de Deus, sabendo que só Deus pode nos dar uma nova natureza, nos transformar de dentro para fora. Há alguém convencido do pecado, da justiça e do juízo? Se não há, que Deus possa nos dar uma nova oportunidade.
Na tua santa e bendita presença ainda, ó Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, ó Pai Santo, que se renovam a cada manhã. Continua cuidando da tua igreja, ó Deus. Continua cuidando da vida do teu povo. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, nos dar um restante de semana que começou hoje, ó Deus, mas que possa ser prosseguida. Uma semana abençoada e abençoadora na tua semana, ó Deus. Que nós possamos continuar sendo tuas testemunhas vivas aqui na terra. Para que nós possamos viver plenamente, ó Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede. A liderança aguarde um pouquinho, 5 minutinhos, tá?